Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. A nossa cultura, a Rádio Observador está em Viseu, estamos a visitar o Museu Tesouro da Sé. Eu sou o João Costa Campos, continuamos com a companhia de Fátima Eusébio, diretora dos Bens Culturais aqui da Sé de Viseu. E Fátima, continuamos esta nossa visita, esta nossa viagem pelo tempo e pela história aqui da Sé de Viseu e de maneira mais genérica da própria Igreja Católica, e entramos nesta sala, a Sala da Torre, e temos logo aqui em destaque duas peças. Que peças são estas? São duas peças que merecem mesmo esse destaque pelo seu valor artístico e também pelo seu valor de fé que elas representam. Por um lado temos o Evangeliário, é uma peça manuscrita, ele está fechado por questões de preservação, porque todo o seu interior é manuscrito, foi começado em cerca de 1179 e terminado em 1213. Portanto, estamos a falar realmente de uma peça bem antiga. 800 anos. Cerca de 800 anos, mais de 800 anos, e que tem encadernações feitas em prata, com a alma de madeira e depois todo um revestimento em relevo de prata. No interior tem iluminuras, não, estamos a falar de um período em que não havia fotografia e por isso toda a ilustração teria que ser também ela objeto de pintura direta no pergaminho, porque, como é evidente, numa altura onde ainda não havia o papel. E depois uma outra peça que é uma custódia que foi oferecida pelo Bispo Dom Miguel da Silva em 1533 à Sé, e que é toda uma peça feita com filigrana de prata e que está posicionada, portanto são como que micro-arquiteturas que compõem este dispositivo para a colocação precisamente da hóstia para a oração. O resto da sala são cálices, é a chave do sacrário, uma peça que tem realmente associada uma fita toda ela bordada a fio dourado, e são outras alfaias que são usadas na celebração. Porquê? Porque esta sala intitula-se precisamente Celebrar o Amor de Deus. Todas estas peças só têm sentido porque elas têm alguma representação e um significado no âmbito da celebração. Esta custódia, atrás dela foi colocada uma outra peça da Liberdade Garantida, que agora, porquê? Porque através precisamente da parte central da peça nós visualizamos... Ou seja, através desta custódia temos aqui uma espécie de vidro, não é? E conseguimos ver do outro lado esta parte da exposição da Liberdade Garantida. E o que é esta peça? Esta peça é composta por duas vertentes. Intitula-se fatura, por um lado, fatura exposta, e representa-nos o quê? Neste ecrã nós temos a projeção de imagens precisamente com os refugiados que foram salvos, mas depois vão aparecer também as embarcações onde eles eram transportados, e vê-se a fragilidade das embarcações, vê-se que muitos deles, estes coletes que eles transportam, foram coletes que lhe foram entregues, porque muitos deles vinham sem coletes. O drama realmente que esta gente viveu, porque muitos deles também não sobreviveram, e essa fragilidade das embarcações é aqui simbolicamente representada com este barco de borracha
para representar realmente quão precárias são as embarcações onde são transportados e depois com excesso de carga ainda por cima, sem alimentação adequada, e vê-se aqui, e são visíveis nas imagens também alguns dos que não se conseguiram salvar. A fatura exposta representa-nos precisamente que é mesmo um documento muito semelhante a uma fatura, não é? É um documento semelhante a uma fatura. Estes números, se nós carregarmos no QR Code, eles estão em atualização permanente. Nós temos pela exposição espalhados alguns QR Codes. Estes números estão em atualização permanente, sendo que o que está aqui impresso é de janeiro a abril, e nós temos o local dos naufrágios, o país de origem, o número de mortes e os sobreviventes. E reparem que nós temos 462 vidas perdidas e apenas 158 sobreviventes. Um período compreendido entre janeiro e abril. E estes é os que temos conhecimento, não é? É os que chegaram dados que permitam-se precisamente conhecer, porque haverá muitos de que não se tem conhecimento. Esta é uma das partes desta exposição temporária, diria, mais marcantes, uma fatura onde são indicados precisamente o número de vítimas mortais destas migrações, e está aqui também exposto um bote onde estes migrantes se fazem transportar nestas migrações. E a fechar a nossa visita pelo Museu do Tesouro da Sé, Fátima, temos uma última peça também desta exposição temporária, Liberdade Garantida, chama-se A Medida do Impossível. Vemos aqui várias fitas métricas. O que é que simboliza esta peça? É que, para já, nós hoje em dia temos sempre tendência a medir tudo, não é? E o que temos aqui são várias fitas métricas em vários sentidos, mas até que ponto é possível medir a nossa liberdade, não é? Ou não será impossível, até porque quanto mede a nossa liberdade é o que este ecrã com letras a vermelho nos questiona, porque nós será que conseguimos medir verdadeiramente a nossa liberdade e ter noção de que esta liberdade tem muitos limites, que muitas vezes não nos damos conta desses limites. É isso que esta instalação aqui nos pretende precisamente transmitir. Antes de fecharmos, João, destaco também que o nosso museu tem também, termina o nosso percurso num outro espaço, que é o Passeio dos Cónegos, e que permite aos visitantes ver também a cidade para o outro lado. Já vimos um dos lados, numa das varandas, e agora aqui o Passeio dos Cónegos, e que nos permite contemplar aquilo que é esta praça do Adro da Sé, com o cruzeiro do século XVIII ao centro, e depois a Igreja da Misericórdia e o edifício do Museu Grão Vasco, e é considerada realmente uma das mais bonitas praças de Portugal, e daqui de cima temos mesmo a noção da beleza deste espaço, para além de nos permitir contemplar toda a cidade na sua envolvência, inclusive deste lado. De várias perspectivas, não é? Várias perspectivas, e vemos o museu, inclusive o Monte de Santa Luzia, onde está o Museu do Quartzo. E é com esta nota que fechamos a nossa visita, a visita do programa A Nossa Cultura, aqui pelo Museu do Tesouro da Sé, um museu que está aberto a visitas, e fica aqui o convite deixado pela Fátima Eusébio, diretora dos Bens Culturais do Tesouro da Sé. Eu sou o João Costa Campos, este é o programa A Nossa Cultura.